Oi, pessoal, boa noite de novo. Aqui é o Michel, e com a incumbência de conversar com vocês sobre o tema direito tributário, dentro do contexto da disciplina direito penal tributário. Tá? Eu entendo e sei que vocês tiveram já as duas primeiras aulas. Vivian, tudo bem? Super legal ver aí alguém com a câmera aberta, pessoal. Muito bom. Entendo que vocês tiveram já as duas primeiras aulas, né, sobre aspectos mais relacionados a direito penal. A ideia é que essas duas próximas aulas foquem mais em aspectos de direito tributário, obviamente que sempre, na medida do possível, fazendo a correlação com temas do ambiente, né, do espectro mais amplo que é o direito penal tributário. Tá bom? Então, primeira aula de direito tributário. Vocês vão ter ainda uma próxima aula de direito tributário amanhã. Então, a ideia é que nesse primeiro momento aqui a gente bata um papo sobre elementos de teoria geral do direito tributário. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu odeio formalidade, tá? Então gosto de bate-papo, de conversa, de aulas informais. Então, sintam-se à vontade para abrir o microfone, fazer as interrupções que vocês entenderem que faz sentido, que façam sentido, ou então simplesmente registrarem aqui quaisquer dúvidas ou sugestões no chat, tá? Vamos começar aqui, que a gente tem um tempo super curto para sobrevoar alguns temas super relevantes e densos, tá? Acho que o ponto inicial, ou o ponto de contato inicial, quando a gente pensa em estudar elementos de teoria geral do direito tributário num contexto da disciplina de direito penal tributário, é buscar entender quais são as funções da tributação dentro do contexto da ordem tributária brasileira. Acho que uma primeira verdade ou um primeiro mantra que a gente precisa estabelecer aqui, e que obviamente vocês sabem, mas que é sempre bom reforçar, é de que a tributação ela não é um fim em si próprio. Tá? A tributação não se basta, ela é um meio, ela é um instrumento para atingir um fim. Né? Então, quando a gente começa a ter essa percepção de que o tributo ele tem funcionalidades, ele é instrumento para o atingimento de um fim maior, a gente se questiona, então, afinal de contas, quais são as funções da tributação, né? E fazendo uma primeira nota de rodapé aqui, é até super importante esse tipo de reflexão para a gente deixar um pouquinho de lado aquela perspectiva do homem da estrada, né? De que o tributo é algo ruim prima facie. Né? Quando a gente começa a perceber as funcionalidades da tributação, a gente começa a entender que é algo necessário. Ou como diria Oliver Wendell Holmes, é o custo que se paga para se viver uma sociedade civilizada. Né? E a gente vai entender isso a partir de agora. Primeira função da tributação, e a mais óbvia, é a função arrecadadora. É por meio da tributação que o ente público arrecada recursos para se financiar. Né? Então, políticas públicas são financiadas por meio da tributação. Não existe Estado onde não houver um meio para financiá-lo. Né? O Estado que a gente vive, o Estado fiscal, ele é financiado, sobretudo, através de tributos. Né? Se a gente pudesse voltar um pouquinho, daí a afirmação do Wendell Holmes de que não existe Estado civilizado onde não houver tributo sendo pago. O tributo é o preço que se paga para viver uma sociedade civilizada. Afinal de contas, é difícil a gente imaginar uma sociedade civilizada sem o Estado para regrar, né, para estabelecer as regras do jogo. Né? Um ponto importante aqui para a turma que gosta de direitos humanos, de direitos fundamentais, né, é essa análise interdisciplinar, né, esse corte diagonal que existe entre tributação e direitos fundamentais. Pessoal, existe uma percepção, né, que todo mundo precisa ter na largada, de que todo e qualquer direito fundamental, para ser efetivado, pressupõe despesa pública. E despesa pública, por sua vez, pressupõe receita que a lastreie. Né? Onde é que eu estou querendo chegar? Se a gente quer ver direitos fundamentais sendo efetivados,
é óbvio que isso só vai acontecer se houver recursos tributários que permita ao Estado realizar despesas que implementem, melhor dizendo, esses direitos fundamentais. Tá, pessoal? Até existe aqui, e eu vou, ao longo da nossa conversa, sugerir algumas leituras para vocês, porque, por óbvio, a gente não vai conseguir exaurir todos os temas desse nosso bate-papo aqui de 2 horas, tá? Mas tem um texto que eu reputo super importante sobre o tema, que se chama The Cost of Rights, né? É um texto do Kassenstein, um professor de Harvard, um super acadêmico, um super jurista, e ele defende nessa tese, basicamente, que todo e qualquer direito fundamental para ser efetivado pressupõe a arrecadação tributária. Tá? Mesmo aqueles direitos fundamentais de primeira geração, né, como eram chamados, que seriam efetivados com uma mera abstenção por parte do Estado, pressupõem também despesa pública. Um bom exemplo são os direitos políticos, né? Quando a gente imagina direitos políticos, direitos de primeira geração, a gente tem a percepção de que basta o Estado não intervir no meu direito político para que eu o exerça. Isso não é verdade. Basta a gente ver quanto custa uma eleição, né? Que permite essa garantia do exercício do direito político. Então, domingo passado, por sinal, muitos de nós, imagino que a maioria dos que estão aqui foram às urnas votar, né? Porque o Estado realizou uma despesa lastreada em receita tributária. Tá? Então, a primeira função do tributo é a função arrecadadora, a função de financiamento do Estado, mas a despeito de essa ser a função mais óbvia, mais evidente, ela não é a única. Tá? Existe uma segunda função chamada de redistributiva, né? Ou seja, aquela lógica de que o sistema tributário ele pode e deve ser utilizado como instrumento de redução de desigualdade. Pessoal, eu estou abrindo o kimono com vocês aqui. O que eu estou dizendo não é nada de ideologia do Michel. Tá? O que eu estou dizendo é o que está positivado na Constituição. Se vocês forem lá nos Objetivos da República Federativa do Brasil, vocês vão encontrar, dentre os objetivos, a busca da redução da desigualdade social e interregional, né? Então, se o tributo pressupõe atividade administrativa, é óbvio que o tributo pressupõe redistributividade. Tá? Isso é o que os economistas costumam chamar de efeito Robin Hood da tributação. Né? Ou seja, é o tributo sendo utilizado como meio para retirar mais, né, daquela camada da população que exterioriza maior capacidade contributiva e, em contrapartida, entregar despesas que atendam à parcela da população que mais necessita desses recursos. Tá? Vou abrir uma nota de rodapé aqui. Existe entre os tributaristas uma noção equivocada de que o tributo conseguiria por si só promover a redistributividade. Isso não é verdade. Tá? O tributo ele só alcança essa função redistributiva se ele tiver casado, se ele tiver acoplado com uma política de despesa pública igualmente redistributiva. Senão eu entro num ciclo vicioso de tirar de quem tem mais e devolver via despesa para quem mais tem, ou seja, menos precisa. Então, essa função redistributiva do tributo, ela só é alcançada na sua potencialidade máxima se ela for casada com uma política redistributiva. Né? A gente pode pensar em várias políticas de despesa pública que promovem redistributividade. Acho que ninguém discordaria de mim se eu dissesse que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é um bom exemplo de política de despesa pública redistributiva. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente vai falando de princípios tributários, que existe um princípio que flerta com essa função, que é o princípio, obviamente, da capacidade contributiva. Tá bom? Então, a segunda função da tributação é a função redistributiva. Se vocês me permitirem gastar só mais um pouquinho de latim aqui nesse ponto, vários exemplos a gente verifica em que essa função redistributiva é exercida. Né? Acho que o melhor exemplo de todos
é o exemplo das alíquotas escalonadas do imposto de renda, né? Então, a progressividade do imposto de renda reflete o tributo sendo utilizado nessa função redistributiva. Poxa, Michel, eu sei que as alíquotas do imposto de renda de fato são progressivas, mas essas alíquotas progressivas de fato não conseguem atingir essa redistributividade tal qual desejado, óbvio, tá? Mas é uma tentativa. Acho que uma outra, e aí eu particularmente sou crítico a essa segunda visão, né, de que um imposto sobre grandes fortunas seria um instrumento de promoção dessa função redistributiva. Tá? Existem várias críticas doutrinárias da literatura das finanças públicas, experiências internacionais que mostram a complexidade desse imposto sobre grandes fortunas e que muitas das vezes acaba não promovendo essa função redistributiva, mas esse é um assunto para um outro dia, para um próximo encontro, se eu conseguir convencê-los a ficarem mais perto do direito tributário do que do direito penal. Pessoal, brincadeira. Terceira função da tributação é a função alocativa, né? Função indutora de comportamento. Aqui subjaz a ideia, né, de que o tributo ele pode ser utilizado como um instrumento de indução de comportamento, ou seja, para estimular comportamentos desejados ou desestimular comportamentos indesejados. Pessoal, primeiro exemplo que vem à mente quando a gente pensa no tributo sendo utilizado na sua função alocativa é o exemplo hoje, atual, tá? Do IPI incidente sobre cigarro, né? Quando a gente visualiza uma alíquota extremamente majorada do IPI incidente sobre a produção de cigarro, a gente visualiza o tributo sendo utilizado na sua função indutora de comportamento. Poxa, quando eu majoro a alíquota do IPI, o que eu estou querendo não é arrecadar mais, o que eu estou querendo é evitar que os cidadãos consumam aquele produto, né? Eu não estou aumentando para bombar, né, para explodir a minha arrecadação. Contrário, eu estou aumentando para evitar o consumo. Nesse contexto surgem as discussões sobre os sin taxes, né? Não sei se vocês estão acompanhando as discussões sobre reforma tributária, mas o assunto mais quente no momento é o assunto da tributação do pecado, né, que os americanos chamam de sin taxes. A reforma tributária cria um tributo novo chamado de imposto seletivo que incidiria sobre o consumo de bens e serviços indesejados, né? Então, a gente pode pensar em vários produtos que poluam o meio ambiente, produtos danosos à saúde, etc., etc. São bens, né, indesejados ou serviços indesejados e que, portanto, em razão da função indutora, teriam um tributo mais gravoso, né, um tributo majorado como meio de desincentivo ao consumo. Então, aqui a gente tem exemplos de tributos sendo utilizados na sua função indutora. Por último, para finalizar, a função estabilizadora da economia. O tributo é utilizado para estabilizar a economia, né? Então, quando a gente visualiza uma situação de baixa, né, de empregos, por exemplo, ou seja, muitas pessoas desempregadas, o tributo pode ser utilizado como uma forma de fomento ao emprego, né, de reequilíbrio da economia. Basta vocês pensarem na desoneração da folha, né? É o tributo sendo utilizado na sua função estabilizadora da economia, ou então para regular a balança comercial do Brasil. Poxa, o Brasil está importando mais do que exportando. Talvez uma alternativa aqui seja sobretaxar, não estou falando que é o ideal, tá, pessoal? Seja sobretaxar as importações no Brasil como um mecanismo. De novo, não estou falando que do ponto de vista econômico isso é o correto a se fazer. Estou só dando um exemplo de como esse tributo poderia ser utilizado na sua função estabilizadora. Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Estou falando grego? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Boa, valeu, Vivian. Valeu, Vitor. Muito bom. Então, está bem claro, professor. Show de bola. Obrigado, Israel. Se vocês estão me acompanhando aqui, a gente pode dar um passo adiante na nossa discussão,
Tá? Se vocês chegaram à conclusão, a mesma conclusão de que eu chego, né, de que o tributo não é um fim em si próprio, mas cumpre algumas funções, obrigado, Érica. A gente está pronto para discutir, afinal de contas, e até imagino que o João, que os professores que me antecederam, trataram eventualmente desse tema, tá? Mas eu queria requentar esse tema aqui sob a ótica do direito tributário, né? A gente está pronto para discutir, então, pessoal, qual é o bem jurídico tutelado pelo direito penal tributário, né? Porque, às vezes, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente parte da premissa de que o direito penal tributário, perdão, está protegendo, está tutelando apenas a arrecadação, né? Ou seja, é uma visão extremamente patrimonial do direito penal tributário. Queria que vocês, pessoal, se concordarem comigo, tá? Queria que vocês deixassem de lado essa visão. O direito penal tributário, ele tem um objeto, né? uma funcionalidade muito mais ampla, que é de proteger a própria ordem tributária, na medida em que a gente percebe que a tributação ela não tem apenas uma função arrecadadora, mas ela tem uma função redistributiva, e o direito penal tributário está tutelando essa função. Ela tem uma função alocativa, e o direito penal tributário igualmente está tutelando essa função, assim como uma função estabilizadora da economia, e, de novo, o direito penal tributário igualmente está tutelando essa função da ordem tributária. Tá? Então, se eu pudesse estabelecer o bem jurídico tutelado pelo direito penal tributário, na minha concepção, é a ordem tributária como um todo, e não simplesmente a arrecadação. Quando a gente parte desse bem jurídico tutelado, a gente está tendo uma visão estreita do fenômeno da tributação, que a gente acabou de ver que tem uma funcionalidade muito mais ampla. Pessoal, deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui, porque sei que todo mundo passou pelos bancos de escolas de direito e tiveram direito tributário, né, nas respectivas faculdades. A gente está acostumado a ver essas funções da tributação na graduação de uma forma um pouquinho mais, não vou dizer rasa, não no sentido pejorativo, tá? Mas en passant. A gente costuma falar em função fiscal e função extrafiscal do tributo, né? E aí a gente enquadra no conceito de função fiscal a função arrecadadora. E todas as demais a gente trata como uma função extrafiscal do tributo. O que a gente fez aqui foi entrar nas entranhas, né? Acho que até ficou redundante, né? Mas, enfim, estudar as entranhas dessa função extrafiscal da tributação. Tá? E aí eu vou deixar uma provocação aqui para vocês refletirem sobre, tá? Que é a seguinte: será que hoje, né, pessoal, de novo, eu não estou defendendo posição, eu estou pensando em voz alta, estou refletindo em voz alta, eu estou provocando vocês, tá? Pelo amor de Deus. Mas será que hoje, né, o entendimento existente de que eventual parcelamento tributário, né, ou eventual quitação do tributo extinguiria a punibilidade, né, no âmbito do direito penal, será que essas formas de enxergar não estariam enxergando o bem jurídico tutelado pelo direito penal tributário como meramente a arrecadação, né? Porque, poxa, se a gente parar para refletir um pouquinho mais a fundo, né? Vamos imaginar dois empresários, né, que atuem no mesmo ramo, dois players de um mesmo mercado. Um recolhendo religiosamente os seus tributos, né, e um outro defaltando de forma contumaz, ou seja, se financiando por meio do que seria o tributo devido ao erário, né? Poxa, temos claramente uma situação de desequilíbrio concorrencial aqui, né? O direito penal tem que proteger, né? Pelo menos no contexto do direito penal tributário, deveria proteger a livre concorrência,
deveria proteger a função estabilizadora e alocativa. Quando eu tenho o entendimento de que esse segundo empresário, que em algum momento vai parcelar os seus tributos, e esse parcelamento vai extinguir a punibilidade, eu estou tratando o direito penal tributário como tutelando apenas a função arrecadadora, tendo como objeto meramente o reparo patrimonial. Estou pensando alto com vocês, não estou dizendo que essa é a minha percepção, mas é uma provocação que eu acho que vale a pena ser feita. Tá? Então, vistas as funções da tributação, a gente passa para o tema seguinte que eu proponho aqui, que é... Opa! Estou apressadinho aqui, hein? A gente passa para o tema seguinte, que é o tema conceito de tributo. Turma, não adianta nada vocês saberem tudo de direito penal, tributário, se vocês desconhecerem o conceito de tributo, né? Porque o direito penal tributário, os tipos do direito penal tributário pressupõem necessariamente que vocês entendam o que é tributo e o que não é tributo. Porque o que não for tributo, né, as prestações que o particular tem para com o Estado que não configurem tributo estão fora dos tipos estabelecidos num contexto de direito penal tributário. Tá? Então, acho que essa é talvez o ponto mais importante da conversa que a gente vai ter hoje, né? Identificar o que é tributo e o que não é tributo. Poxa, Michel, é muito fácil, né, identificar o que é tributo e o que não é tributo. É óbvio que o imposto de renda é um tributo, né, e o serviço militar obrigatório não é um tributo, né? Eu hei de concordar com vocês aqui nessa afirmação. Mas, de novo, a gente pegou dois extremos, né? Nesse intervalo de tempo, de espaço, melhor dizendo, tem uma zona cinzenta que a identificação da natureza tributária ou não da exação não é tão evidente, tá, pessoal? Quando a gente se propõe a fazer uma análise jurídica do conceito de tributo, é óbvio que a gente vai buscar essa definição nas normas, né? Então, a gente parte da Constituição. A Constituição, ela não define o conceito de tributo no Brasil. Pelo contrário, o artigo 146, inciso 3º, a linha A da Constituição, deixa a cargo do legislador complementar definir o conceito de tributo, né? Mas a Constituição, ela estabelece balizas para o exercício desse legislador complementar, né? Então, tem várias balizas que a gente vai encontrando no texto constitucional. É como se o Constituinte trouxesse um quadro dentro do qual o legislador complementar vai poder definir o que é e o que não é tributo. O legislador complementar não pode ir além das balizas estabelecidas pelo Constituinte. Vou trazer algumas para vocês. O princípio da legalidade tributária, positivado no artigo 150, inciso 1º da Constituição, é uma primeira baliza. O Constituinte deixa claro, tributo é instituído por meio de lei. O legislador complementar, portanto, não pode tratar o tributo como uma exação instituída por meios outros que não seja a lei, né? Segunda baliza, o Constituinte deixa claro que tributo não pode ter efeito confiscatório, né? Então, o legislador complementar igualmente precisa atentar para esse regramento, para essa baliza, tá? O fato é que, hoje no Brasil, é o artigo 3º do CTN. Caramba, pessoal, eu tendo a falar muito, tá? Então, sintam-se à vontade de novo aí para me interromper. Prometo só não passar das 2 horas aqui, tá? Ainda bem que hoje não tem jogo do Corinthians. Mas vamos lá. É o artigo 3º do CTN que define o conceito de tributo no Brasil. Poxa, Michel, mas espera aí. O CTN não é uma lei complementar. Você acabou de falar que o artigo 146, inciso 3º, a linha A da Constituição, deixa a cargo do legislador complementar definir o conceito de tributo. É verdade. O CTN não é materialmente, melhor dizendo, formalmente falando, uma lei complementar. Mas vocês precisam lembrar que o CTN é um diploma legislativo de 1966. Né? À época, não estava vigente a Constituição de 88. E a Constituição vigente à época não exigia lei complementar para definir o conceito de tributo.
quando a Constituição de 88 vem estabelecendo esse regramento, ela recepciona o artigo 3º do CTN, tá, como apto a definir o conceito de tributo. Daí os tributaristas dizerem, quase que como um mantra, que o CTN é uma lei formalmente ordinária, porque foi aprovada como uma lei ordinária, mas materialmente complementar, porque trata de tema afeito à lei complementar. Tá? O artigo 3º do CTN, ao definir o conceito de tributo, trata ele como prestação pecuniária. Né? O que o CTN quer dizer quando define o conceito de tributo como uma prestação pecuniária? A obrigação subjacente à relação jurídica tributária é sempre uma obrigação de dar dinheiro. Não existe obrigação tributária que pressuponha um dever de fazer algo. Né? A obrigação tributária é sempre um dever de dar necessariamente dinheiro. Lembrem, pecúnia é sinônimo de dinheiro. Tá? Então, essa é a primeira cláusula que o CTN estabelece. O CTN continua dizendo em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E aí vem uma primeira crítica dos tributaristas ao CTN, ao artigo 3º. Poxa, tudo é passível de ser expresso em moeda. Logo, serviços poderiam ser vistos como prestações tributárias. Tá? Resposta, não. O CTN, senhores, quando tinha em mente essa expressão ou cujo valor nela se possa exprimir, estava pensando numa situação específica, que é a do selo do IPI. Tá? Eu não sei se vocês já chegaram a reparar, mas carteiras de cigarro e algumas bebidas alcoólicas vêm com um selo. Né? Se vocês pegarem uma carteira de cigarro, na lateral da carteira de cigarro, vocês vão ver um selo de IPI. Né? Esse selo de IPI, ao ser afixado ao produto, pressupõe a extinção da obrigação tributária. Então, olha lá, esse selo ele tem um valor pecuniário a ele subjacente, é óbvio, ele foi comprado, adquirido em dinheiro, mas a obrigação tributária é extinta no momento em que o industrial afixa o selo ao cigarro ou à bebida alcoólica. Daí o CTN, Leandro, super obrigado pela força aí, eu já ia esquecer do recado, tá? Mas daí o CTN, pessoal, deixar essa cláusula dizendo ou cujo valor nela se possa exprimir. Regra, tributo é pago em dinheiro. Excepcionalmente, no caso do IPI de cigarros e bebidas alcoólicas, o tributo é extinto no momento em que o industrial afixa esse selo comprado em dinheiro, em moeda, no produto. Tudo bem? Só uma outra nota de rodapé aqui, já que eu estou esticando a corda e aprofundando com vocês, existe uma outra exceção aqui, que é a possibilidade de o contribuinte extinguir a obrigação tributária mediante dação em pagamento de bem imóvel. Tá? Então, a legislação tributária admite que alguns tributos sejam extintos não mediante a entrega de dinheiro, mas sim mediante dação em pagamento de bem imóvel. Né? Eu devo X mil reais, né? Eu pago por meio de um imóvel de igual valor. Mas, de um jeito ou de outro, a obrigação tributária nasce com o dever de dar dinheiro. Tá? Segunda cláusula do conceito de tributo. Tributo é uma prestação compulsória. Né? Isso aqui é obviedade. Uma vez praticado o fato gerador, não existe discricionariedade no pagamento do tributo, pessoal. A obrigação nasce independentemente de vontade da pessoa que praticou o fato gerador. Né? Tem um professor que, de forma jocosa, costuma dizer que se tributo não fosse compulsório, o nome da principal espécie não seria imposto, né? Seria voluntário, né? O que, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, mas que serve para fixar essa percepção de que tributo, uma vez praticado o fato gerador, é uma obrigação que nasce independentemente de vontade das partes, é uma obrigação compulsória. Tá? Então, a gente já viu que tributo é obrigação de dar dinheiro, tributo pressupõe uma prestação compulsória. Terceira regra, e aqui super relevante no contexto das discussões que a gente está tendo, tributo não constitui sanção
decorrente da prática de um ato ilícito. É isso que vai dizer o CTN, tá? Senhores, fatos ilícitos geram obrigações de multa, de pagamento de multa, né? Os fatos geradores de tributos são sempre fatos lícitos. Vamos pensar em alguns fatos geradores de tributo aqui. Fato gerador do imposto de renda, auferir renda, né? Auferimento de renda é uma prática lícita no nosso país. Fato gerador do IPTU, ser proprietário de imóvel no perímetro urbano, igualmente um fato lícito, né? Fatos geradores ilícitos que geram multa não configuram obrigações tributárias. Então, quando o Michel fura o sinal de trânsito, avança o semáforo vermelho, né? A obrigação que surge contra ele é uma obrigação de pagamento de multa e não uma obrigação tributária. E de acordo com o CTN, tributo não constitui sanção em razão da prática de um ato ilícito. Turma, eu lembro de há um tempo atrás várias pessoas defenderem um tributo ambiental, né? A ideia desse pessoal era, poxa, poluir o meio ambiente, surge a obrigação de pagar o tributo XPTO. Isso pode ou não pode, ante o que prescreve o artigo 3º do CTN? Óbvio que não, né? Eu não posso impor um tributo a quem polui o meio ambiente, por um motivo muito simples. Poluir o meio ambiente é um fato ilícito, e fatos ilícitos não podem dar ensejo a obrigações tributárias, tá? Deixa eu fazer uma nota de rodapé relevantíssima aqui para a discussão que a gente está tendo. Imagino que vocês já ouviram falar no princípio pecunia non olet, né? Que é uma expressão latina que significa dinheiro não tem cheiro. O que esse princípio pecunia non olet prescreve no nosso ordenamento jurídico? Que admite-se, sim, embora o direito tributário não tribute fatos ilícitos, admite-se a tributação dos efeitos lícitos de fatos ilícitos. Notem, o fato ilícito não é tributado, mas os efeitos lícitos do fato ilícito é sim, ou são sim, tributados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tráfico de droga nunca vai poder ser fato gerador de imposto algum, porque o tráfico de drogas, para além de um ilícito, é um crime, né? Mas a renda auferida pelo traficante, que é um efeito lícito de um fato ilícito, não só pode, como deve ser tributada. Porque a gente está diante do princípio pecunia non olet. Senhores e senhoras, não faria nem sentido a gente imaginar a renda do empresário, né, que play by the rules, né, que joga dentro das 4 linhas, sendo tributada, e a renda de um traficante que joga fora das 4 linhas não sendo tributada, tá? Daí o nosso ordenamento jurídico trazer esse princípio que a gente convencionou chamar de pecunia non olet, tá? Essa cláusula, que não constitua sanção por ato ilícito, ela tem uma única exceção, que eu imagino que vocês saibam, e é uma exceção porque tem previsão constitucional, que é a possibilidade de cobrança de IPTU progressivo no tempo em razão do descumprimento da função social da propriedade, né? Então, a pessoa tem um imóvel e essa pessoa, esse proprietário, não confere a função social exigida pela legislação civil a esse imóvel. Essa pessoa, portanto, está praticando um ilícito. O que a Constituição diz? O município pode majorar o IPTU em razão do descumprimento da função social da propriedade. Então, eu estou utilizando um tributo como uma sanção pela prática de um ilícito. Mas essa hipótese é aceita, ainda que excepcionalmente, porque o próprio Constituinte admitiu essa possibilidade, né? E, obviamente, quem está regulando o artigo 3º é uma norma infraconstitucional. Logo, o Constituinte pode, sim, criar exceção nesse caso, tá? 2 últimas cláusulas para a gente passar adiante. 4ª cláusula vai dizer que o tributo é instituído por meio de lei.
Senhores, só a lei ordinária, como regra, cria tributo no Brasil. Excepcionalmente, a lei complementar vai criar alguns tributos específicos, como o imposto sobre grandes fortunas, como os empréstimos compulsórios, etc. Mas, como regra, é só a lei ordinária que cria tributo no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o princípio da legalidade e espremer um pouquinho mais sobre esse tema aqui para vocês. E por último, turma, tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada à lei, obviamente. O que eu consigo extrair dessa última cláusula do artigo 3º do CTN? 2 princípios. Primeiro, é o princípio da impessoalidade. A cobrança de tributo não pode ser pessoal, ou seja, o princípio da impessoalidade impera aqui nesse caso. O auditor da Receita, por exemplo, não pode escolher cobrar o tributo de uma pessoa e não cobrar de outra, uma vez praticado o fato gerador. A constituição da obrigação tributária é vinculada à lei. Tá? Segundo princípio que a gente pode extrair daqui é o princípio da igualdade. Né? Poxa, se eu tivesse 2 contribuintes em condições iguais, praticando o mesmo fato gerador, e um estando sujeito ao tributo e outro não, eu certamente violaria o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Tá? Tem uma terceira conclusão que eu posso extrair dessa cláusula cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, que é a seguinte. O direito tributário, deixa eu dar um passo atrás aqui, pessoal. O direito tributário no Brasil, ele é um direito extremamente formal, né? É um direito em que o princípio da legalidade é rígido, tá? É levado muito a sério por um motivo muito simples, brincadeira, tá? Já estou antecipando que eu estou falando com brincadeira, mas a parte do corpo que mais dói é o bolso, né, pessoal? Então, o princípio da legalidade no direito tributário, ele é levado muito a sério, o que significa dizer que o ITER, o procedimento de cobrança de tributo, ele é regulado pelas normas e o auditor não tem discricionariedade no momento de cobrar tributo. Ele precisa seguir as regras do jogo. Turma, é super comum autos de infração tributária, ou seja, cobranças de tributo, serem derrubadas porque a constituição desse auto de infração foi feito desconforme a legislação. E às vezes um erro formal derruba a cobrança de um tributo. Você já deve estar antecipando onde eu estou querendo chegar, né? Um processo penal, uma denúncia criminal pode ser derrubada por um erro de constituição do crédito tributário que não seguiu o ITER, o procedimento estabelecido em lei. Como é que vocês fundamentariam uma defesa como essa? No artigo 3º do CTN. Olha só, direito tributário one-on-one resolvendo os problemas do direito penal tributário. Né? Então, primeira aula de direito penal, de direito tributário, a gente estuda o conceito de tributo e aqui vocês estudam uma cláusula que pode, melhor dizendo, resolver vários problemas criminais lá na frente, se o tributo for constituído de forma inadequada. Tá bom? Então, vimos as funções da tributação, vimos o conceito de tributo. Tá? As exações, ou seja, as obrigações que os particulares têm para com o poder público que não se encaixem nessas 5 cláusulas que a gente acabou de estudar, não são caracterizadas como tributo e, portanto, não conformam os tipos do direito penal tributário. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês, só para a gente conseguir seguir adiante com a consciência tranquila. Primeiro, serviço militar obrigatório. Né? O serviço militar obrigatório, em que pese seja uma prestação compulsória, né, que os homens acima ou a partir de 18 anos têm para com a União Federal, né, não é visto como uma obrigação tributária, por uma razão muito simples. Não é uma prestação pecuniária, não é uma obrigação de dar, mas sim uma obrigação de fazer. Tá? O segundo exemplo, no mesmo contexto, é o serviço de mesário,
em eleições. Então, quando vocês foram lá domingo votar, né, e vocês identificaram os mesários, estavam cumprindo com um dever compulsório, né, mas que não é classificado como tributo por ser uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar. Eu vou passar aqui para o tópico seguinte, senhores e senhoras, pelo amor de Deus, sintam-se à vontade para me interromper aí se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver falando grego ou falando algo que não faça sentido, tá? Olha lá. Professor, Eu. só para retomar um ponto aqui, acho que para não passar tanto, eu fiquei curioso em saber aqui quanto à questão e possibilidade de tributação de valores ilícitos, né? Digamos, as empresas que tiveram a receita lá, oriunda de propina, enfim, e aí, em vista disso, tiveram que pagar imposto de renda, por exemplo. Após a delação, seria uma possibilidade de extinção dessa punibilidade? Ou não necessariamente o Estado poderia continuar a cobrar aquele valor que no momento, né? Ótimo ponto, Vitor. Ponto maravilhoso, tá? Eu quero Sim. analisar esse seu ponto e super obrigado pelas suas considerações, Vitor. Eu quero analisar o seu ponto sob dois ângulos. Tá? O primeiro ângulo é, né, a pessoa que praticou um crime, né, e recebeu a propina, essa propina obviamente deveria ser objeto de tributação, né? Então, eu estou falando de um efeito lícito, de um fato ilícito, né? A corrupção em si é um crime, é um desvalor, né? E como tal, não pode ser fato gerador de tributo nenhum. Mas a renda obtida não só pode, como deve ser tributada, tá? Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer, o primeiro ângulo de análise. Só que tem um outro ângulo de análise, tá, Vitor, que é um pouquinho mais complexo. Na eventualidade de uma empresa, né, e aí eu vou me permitir aqui usar a expressão não técnica, tá? Mas na hipótese, na eventualidade de uma empresa pagar propina para outra, a discussão que surge é: essa empresa que pagou a propina poderia ou não usar esse valor para deduzir, né, da base de cálculo do seu imposto de renda como uma despesa? Essa é uma discussão super quente, tá, no direito tributário. Eu não acho que ela gere tantos reflexos no direito penal tributário, mas é uma discussão que gera debates acalorados, tá, Vitor? Você vai ter uma parcela da doutrina entendendo que sim, né, que poderia deduzir, uma outra parcela da doutrina dizendo que não, que seria ultrajante, né, uma despesa relacionada à prática de um crime ser utilizada como despesa dedutível do imposto de renda da pessoa jurídica. Vitor, faz sentido? Consegui responder sua pergunta? Não, tá claro, sim. Até legal para ir pesquisar mais sobre isso também, né? Total. Esse segundo viés, tá? Eu reconheço que ele é um viés um pouco mais ligado ao direito tributário, é super Uhum. interessante, é um debate que está na pauta do dia, tá? As questões estão sendo trazidas para os tribunais nesse momento. Se vocês estiverem procurando, de repente, um tema sei lá, para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado, ou simplesmente por deleite aí, enfim, satisfação pessoal, acho que esse é um tema super legal. Vitor, obrigado, cara. Pessoal, terceiro tema aqui para a gente tratar é o tema das espécies tributárias, né? A gente viu as funções da tributação, o que é tributo e o que não é tributo no Brasil, na medida em que a gente estudou a definição do conceito de tributo do artigo 3º, e aí a gente parte para analisar as espécies tributárias, tá? Porque a percepção de que o Brasil tem mais de uma espécie tributária, a percepção de que tributo é gênero que comporta mais de uma espécie, ela é imediata. A pergunta que a gente tem que se fazer, porém, é: por que a gente categoriza os tributos em espécies? A resposta é: a gente faz isso para facilitar a nossa vida, porque a gente enquadra em caixinhas de espécies tributárias exações, cobranças que seguem um mesmo regime jurídico. Então, quando eu falo em impostos, né, eu estou colocando nessa caixinha várias cobranças feitas pelo poder público que seguem um mesmo regime jurídico. Tá? Hoje no Brasil, pessoal, a corrente mais aceita é a corrente chamada
pentapartite. O que é isso? É uma corrente que entende que existem, no nosso ordenamento jurídico, 5 espécies tributárias, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, né? Essa, inclusive, é a corrente mais aceita pela doutrina, a corrente majoritária entre os tributaristas. Pessoal, quais são? E aí, obviamente, eu vou fazer um voo rasante aqui, é um overview sobre essas espécies tributárias. A gente, obviamente, não teria tempo para verticalizar a análise e estressar cada uma dessas espécies tributárias, tá? Mas quais são as principais características dos impostos? Quando a gente pensa em imposto de renda, IPTU, ITR, ICMS, ISS, quais são as principais características que aproximam essas espécies tributárias? Primeira delas é: os fatos geradores dos impostos são sempre não vinculados a uma atividade estatal. O que significa dizer isso, pessoal? O fato gerador dos impostos são sempre fatos praticados pelos particulares. Quando eu penso em imposto de renda, eu tenho como fato gerador auferir renda. Quem ofere renda é o particular. E a partir desse fato praticado pelo particular surge a obrigação tributária. Podem pensar em todos os impostos. Eu desafio vocês a encontrarem um que tenha como fato gerador algo praticado pelo poder público. Não existe. Todos os fatos geradores são não vinculados, portanto, a uma atividade estatal. Segunda característica dos impostos, ela vai estar no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, que é o princípio da não afetação da arrecadação dos impostos. O que significa dizer isso, turma? Os impostos são espécies tributárias cuja arrecadação não tem uma destinação pré-determinada. O poder público arrecada a receita de impostos e pode gastar onde quiser, tá? Coloco um asterisco bem aqui. Quando eu falo onde quiser, né? A determinação de onde vai ser gasta a arrecadação dos impostos é feita no momento da elaboração do orçamento público, tá? Não é que o gestor possa pegar a arrecadação de IPVA, né, e gastar onde bem lhe aprouver. Obviamente não. Ele precisa seguir o que dispõe o orçamento público. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é: antes do orçamento público, não existe uma destinação pré-determinada à arrecadação dos impostos, né? Então, aquela argumentação muito comum de, poxa, eu pago IPVA e a estrada, né, e o asfalto da rua está esburacado, é um argumento falacioso, que não faz sentido, que não resiste, né, a um escrutínio um pouco mais sério partindo das regras do direito tributário. Porque não existe essa contraprestação quando você paga o imposto. Você paga o IPVA e o Estado de São Paulo pode gastar com saúde, pode gastar com marketing, publicidade, pode gastar com soldo de policial e etc. Porque não existe uma pré-destinação, uma destinação específica para a arrecadação dos impostos, tá? Terceira característica dos impostos é: eles são tributos não restituíveis. Uma vez que você paga o imposto, esquece, tá? Não existe restituição. Quando eu falo restituição, eu estou falando restituição em dinheiro, né? Você pagou o imposto, esquece, o poder público não restitui ele para você. Já antecipo que só tem uma espécie tributária marcada pela característica da restituibilidade. Como vocês podem imaginar, o próprio nome acusa, é o empréstimo compulsório, né? O empréstimo compulsório é a única espécie tributária restituível. Os impostos, assim como taxas, contribuições de melhorias e contribuições especiais, não são restituíveis. É super comum, sobretudo em turma de graduação, alguém levantar a mão e falar: epa, Michel, calma lá, alto lá. Porque eu acabei de ler na primeira página do jornal que a Receita Federal abriu o lote de restituição do imposto de renda. Imposto de renda é imposto,
você acabou de afirmar que o imposto é não restituível. Como é que a Receita Federal está restituindo o imposto de renda? Pessoal, aqui é uma confusão muito comum feita por alunos de graduação. Obviamente, não é uma confusão que vocês fariam. Essa restituição do imposto de renda é do tributo pago indevidamente. É do imposto pago a maior, né? Quando a gente fala em restituição de tributo, a gente está falando de restituição do tributo devido, né? A restituição do imposto de renda é do tributo indevido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu dou aula no IBMEC, na graduação. E o IBMEC, eu sou seletizado, né, no IBMEC. O IBMEC, quando paga o meu salário, ele retém na fonte, mês a mês, o meu imposto de renda. Quando chega no final, no começo do ano que vem, ali, abril, mais ou menos, do ano seguinte, eu preciso fazer minha declaração de ajuste anual. Preciso fazer minha declaração de imposto de renda. Quando eu vou elencar todas as despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, como, por exemplo, gastos com saúde. Quando o programa recalcula o meu imposto, ele percebe que o IBMEC acabou retendo a mais ao longo do exercício financeiro. Logo, gera-se um crédito do Michel, um valor a ser restituído. Isso é o que a gente chama de restituição do imposto de renda. Restituição, portanto, do valor pago a maior. Restituição de tributo pago indevidamente por antecipação. Segunda espécie tributária é a espécie das taxas. Tá? As taxas, diferentemente dos impostos, são tributos com fatos geradores vinculados a uma atividade estatal, ou seja, é o Estado que exerce o fato gerador da taxa. No caso do direito tributário brasileiro, a gente tem duas possibilidades. O serviço público específico e divisível ou o exercício do poder de polícia. Ambos dão ensejo à cobrança das taxas. Né? Michel, que é um serviço público específico e divisível? É aquele serviço público que você consegue identificar qual contribuinte está utilizando esse serviço e mensurar, né, a utilização desse serviço. Para mim, o melhor exemplo é a emissão de passaporte. O Israel bate a porta da Polícia Federal e solicita um passaporte. Quando a Polícia Federal emite esse passaporte, né, a Polícia Federal está prestando um serviço público específico e divisível. Eu consigo individualizar o contribuinte que está fruindo desse serviço e eu consigo quantificar o benefício que o Israel teve. Logo, é razoável que o Israel remunere a União Federal por meio do pagamento de taxa. Poxa, não faz sentido eu pedir para o Vitor financiar o passaporte do Israel, financiar um serviço público específico e divisível direcionado ao Israel. Tá? Essa é a lógica, portanto, das taxas. O poder de polícia, por outro lado, senhores, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com polícia ostensiva, não tem nada a ver com polícia militar, PM, congêneres, né? Aqui a gente está falando daquela prerrogativa do poder público de limitar direitos individuais no interesse da coletividade, né? Israel, vou te pegar mais uma vez de exemplo aqui, tá? O Israel quer abrir uma lanchonete, por exemplo, e ele obviamente tem o direito, né? Só que o poder público municipal pode fiscalizar por meio da vigilância sanitária se o Israel está ou não cumprindo as normas de direito sanitário, se a lanchonete do Israel está ou não cumprindo as normas de direito sanitário. Valeu, Israel. Ao fiscalizar a lanchonete do Israel, o município teve um custo, né? Como foi o Israel que gerou esse custo, é razoável que o município cobre dele uma taxa em decorrência do poder de polícia. Você pode pensar em várias outras aqui, pessoal. Taxas ambientais são super comuns, taxa de vigilância sanitária, taxa de fiscalização do estabelecimento empresarial, a famosa TFE, também é super comum. Segunda característica das taxas é a arrecadação das taxas tem uma destinação específica, que é o custeio do serviço público específico divisível ou do poder de polícia que deu ensejo à cobrança dessa taxa, né? Aqui surge a ideia, senhores, de equivalência da taxa.
o montante cobrado a título de taxa não pode exceder o custo que o poder público teve para prestar o serviço ou exercer o poder de polícia. Tá? Eu vou pegar um exemplo que eu gosto bastante aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a Polícia Federal, né, quando emite um passaporte, ela cobra uma taxa, né, em razão da emissão desse passaporte, da prestação de serviço público. O Ministério Público Federal, recentemente, entrou com uma ação solicitando à Polícia Federal que abrisse os cálculos de custo para a emissão de passaporte para que os contribuintes possam controlar as taxas pagas. Porque se o custo para a emissão de passaporte não é equivalente à taxa que está sendo cobrada, essa taxa é inconstitucional por ofensa ao princípio da equivalência. O valor cobrado seria um valor não regular, ilegítimo, fora das regras do jogo, em razão do princípio da equivalência. Por último, as taxas também são não restituíveis, espécies tributárias que, uma vez pagas, não são restituíveis. Terceira espécie tributária, contribuição de melhoria. Né? Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Assim como a taxa, a contribuição de melhoria ela é cobrada em razão do exercício, ou melhor dizendo, vamos lá, deixa eu reorganizar as ideias aqui, tá? A contribuição de melhoria, ela é um tributo que tem como fato gerador algo praticado pelo Estado, portanto, vinculado a uma atividade estatal. Qual é a atividade estatal que dá ensejo à cobrança de contribuição de melhoria? Obras públicas que gerem melhoria nos imóveis do particular e valorização desses imóveis. Então, o Estado de São Paulo resolve construir um metrô, né, na Rua do Michel. Né? Esse metrô é uma obra pública que gera um benefício, né, uma melhoria para os imóveis da região e uma valorização. Nesse caso, o Estado de São Paulo pode cobrar contribuição de melhoria para custear essas obras públicas, ou essa obra pública. Né? Notem, pessoal, que assim como nas taxas, a contribuição de melhoria tem uma destinação específica, que é o custeio da própria obra pública que deu ensejo à sua cobrança. O Estado não pode cobrar nem a mais, mas pode cobrar a menos, eventualmente. Tá? Aqui a gente entra num conceito de limite global e individual que os tributaristas costumam trazer. Tá? O limite global para a cobrança da contribuição de melhoria é: o Estado não pode cobrar, na somatória de todos os contribuintes, um montante mais alto do que o custo da obra. O limite individual é: o Estado não pode cobrar de cada contribuinte um valor mais alto do que a valorização do imóvel desse contribuinte individualmente considerado. Tá bom? Contribuição de melhoria, assim como as outras duas espécies tributárias, impostos e taxas, não são restituíveis. Deixa eu fazer uma última observação aqui em contribuição de melhoria. Tem um texto muito bom do professor Hugo de Brito Machado II, né, em que ele fala que as contribuições de melhoria elas não são tão cobradas no Brasil, e aí ele começa a refletir sobre a razão pela qual essas contribuições não são tão cobradas, né? Eu acho que talvez nenhum de vocês, né, ou um ou outro, já vivenciou ou já presenciou uma cobrança de contribuição de melhoria. E um dos argumentos que o professor Hugo traz para justificar isso é: se a contribuição de melhoria fosse cobrada para custear uma obra, né, o poder público passaria a ter um batalhão de fiscais dos custos dessa obra. Né? Afinal de contas, se é o dinheiro que está saindo diretamente do meu bolso e não indiretamente que está custeando essa obra, eu obviamente vou querer controlar na vírgula os custos dessa obra, porque quanto maior for o custo da obra, mais dinheiro o Estado vai poder cobrar de mim a título de contribuição de melhoria, tá? Essa é só uma curiosidade que eu acho super interessante
trazida pelo professor Hugo e que eu acho, enfim, acho legal de compartilhar com vocês. Quarta espécie tributária, estamos encaminhando aqui para o fim da primeira parte da nossa conversa, tá? Senhores, mais 45 minutos no máximo eu mato aqui e abro para a pergunta de vocês. Caramba, Leandro, você tirou a palavra da minha boca, tá? Ou a frase da minha boca. Os espanhóis costumam dizer que são como as bruxas, né? Eu sei que elas existem, mas eu nunca vi, né? Então é bem isso mesmo que você tá falando. Empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios, pessoal, são a única espécie causal de tributo no Brasil. O que significa dizer que o empréstimo compulsório é uma espécie causal de tributo? Significa dizer que a cobrança de empréstimo compulsório pressupõe uma das cláusulas previstas no artigo 148 da Constituição Federal, né? Então, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, investimento de caráter urgente e relevante, etc. Se uma dessas... Exato, Israel, exatamente isso. Obrigado, cara, não consegui falar corretamente, mas é isso. Se uma dessas causas previstas no 148 se fizer presente, a União Federal pode instituir um empréstimo compulsório por meio de lei complementar. Uma confusão que é muito comum aqui essas causas não são os fatos geradores do empréstimo compulsório, tá? São apenas a causa que justifica a instituição. A União Federal, quando for legislar no sentido de instituir o empréstimo compulsório, vai poder eleger livremente qualquer fato gerador que denote capacidade contributiva, né? Então, por exemplo, ser proprietário de bicicleta, né? A União pode dizer que, a partir de agora, todos que forem proprietários de bicicleta vão pagar um empréstimo compulsório para custear, por exemplo, uma calamidade pública como a do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, não confundam a causa que permite a instituição do empréstimo compulsório com o fato gerador. A guerra externa, a calamidade pública, não é fato gerador do empréstimo compulsório, mas apenas a causa que dá ensejo à sua instituição. O empréstimo compulsório, ele tem uma destinação específica, que é o custeio da causa que deu ensejo à sua cobrança. Se eu estou criando um empréstimo compulsório, né, para financiar uma guerra que o Brasil vai promover, né, ou que o Brasil vai ter que se defender, obviamente que a arrecadação desse empréstimo compulsório vai ter que ser direcionado ao financiamento dessa guerra. Pagar soldo dos militares, comprar farda, comprar armamento, alimentação para os militares e etc. Tá? Não pode, por exemplo, cobrar esse empréstimo compulsório, né, e destinar a arrecadação, por mais nobre que seja essa despesa, né, para a criação de uma creche no município que nada tem a ver com essa guerra. Tá? De novo, por mais nobre que seja essa despesa, ela implicaria predestinação da arrecadação do empréstimo compulsório. E, por último, senhores, o empréstimo compulsório, ele é a única espécie tributária que pressupõe restituição do valor arrecadado. Então, a lei instituidora do empréstimo compulsório precisa necessariamente veicular o prazo dentro do qual esses recursos vão ser restituídos. E a restituição, obviamente, é em dinheiro e não em serviço público. A União não pode falar: ei, peraí, Michel, eu já restituí o seu empréstimo compulsório por meio de serviço público. Óbvio que não. A restituibilidade, nesse caso, é em dinheiro. Tá? Para a gente finalizar aqui, turma, com relação às contribuições especiais, não vou gastar muito latim com vocês tratando de cada uma delas, né? E aí, inclusive, eu quero tomar a liberdade aqui, fazendo uma nota de rodapé, de deixar o meu e-mail acadêmico com vocês aqui. Estou colocando aqui no chat, tá? É para vocês descansarem um pouquinho da minha voz aí. Estou colocando o meu e-mail acadêmico aqui no chat. Sintam-se à vontade, pessoal, para
considerarem esse e-mail como um hotline comigo, tá? Qualquer dúvida, se vocês discordaram de alguma coisa, quiserem estressar algum ponto, aprofundar a análise em outro, estou super à disposição, adoro bater papo sobre direito tributário, sobre direito penal tributário e etc. Tá? Mas voltando para cá, contribuições especiais são espécies tributárias que possuem como fato gerador algo não vinculado a uma atividade estatal, tá? Então, um fato que o particular realiza, vou dar um exemplo para vocês aqui, faturamento, né? É fato gerador de PIS e COFINS, que são espécies de contribuição especial. Quem fatura é o particular, né? As contribuições especiais possuem o produto da sua arrecadação destinados necessariamente a uma finalidade específica, né? Então, um bom exemplo aqui é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? A arrecadação dela serve para o financiamento, por exemplo, da saúde, né? Então, eu não posso arrecadar CSL, né, e gastar com asfaltamento de rua, né, com criação de novas estradas. Isso não é algo possível, né? As regras do jogo obrigam o gestor público a destinar a arrecadação da CSL a despesas com a ordem social, com a saúde. Tá? E, por último, as contribuições especiais não são restituíveis. Uma vez pagas, né, o contribuinte esquece, o poder público não precisa e não vai restituir esse valor pago. Pessoal, existem 3 subespécies de contribuições especiais. São as contribuições de intervenção do domínio econômico, de interesse de categorias profissionais econômicas e contribuições sociais, mas, obviamente, essas 3 subespécies se enquadram nas 3 características das contribuições especiais sobre as quais a gente falou. Eu quero só fazer uma provocação com vocês aqui para a gente passar para o tema seguinte, que é: a gente acabou de ver que a contribuição especial ela tem uma destinação específica da arrecadação, né? Quando essa destinação não é preenchida, ou seja, quando ocorre uma predestinação, eu posso considerar o tributo cobrado como inconstitucional, porque as regras do jogo não foram cumpridas. E qualquer tentativa, né, de persecução penal pode cair por terra em razão da inconstitucionalidade do tributo. Tá? Então, aqui fica mais uma estratégia para vocês, se eventualmente tiverem uma estratégia puramente tributária, né? Para a eventualidade de vocês estarem lidando com uma causa, né, em que houve uma predestinação, ou seja, a arrecadação da contribuição especial foi destinada a uma finalidade outra que não aquela prevista em lei. Isso, por incrível que pareça, não é tão incomum. Tá? Seguindo adiante aqui, pessoal, e aqui a gente já está, enfim, encaminhando para a última parte da nossa conversa antes do Q&A. Tá? O direito tributário, como vocês devem saber, ele é um ramo do direito que no Brasil é extremamente constitucionalizado. Diferentemente de outras jurisdições que, quando muito, tem um dispositivo na Constituição dizendo "there's no taxation without representation", né? No Brasil, o direito tributário é eminentemente constitucionalizado. Isso fica muito claro, fica muito evidente quando a gente enxerga os inúmeros princípios tributários trazidos pela Constituição, né? O nosso Constituinte chama os princípios tributários e as imunidades tributárias de limitações ao poder de tributar. Eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão, em que pese seja a expressão utilizada pelo nosso Constituinte, eu vou justificar. Senhores, do ponto de vista da dogmática do direito constitucional, qualquer vírgula trazida pela Constituição é um limite ao poder estatal. A Constituição em si é limitadora do poder estatal. Inclusive, quando a Constituição confere competência tributária para o ente, quando a Constituição fala União Federal, você pode tributar a renda, a Constituição, no fundo, está limitando o poder da União. Na medida em que ela está dizendo você pode tributar a renda e nada além da renda.
né? É óbvio que existem outras competências tributárias, outras materialidades afeitas à Constituição, né? Mas imagino que vocês entenderam o caso que eu quis construir aqui, tá? Então, no fundo, qualquer vírgula, qualquer A presente na Constituição é limitador do poder estatal. Boa, Érica, obrigado. É mais óbvio, como a Constituição chama os princípios e as imunidades de limitações ao poder de tributar, a gente, por óbvio, pode seguir com essa expressão. Tá? Os principais princípios tributários são legalidade tributária, né? Aqui reside a ideia de que tributo só pode ser criado ou majorado se por meio de lei. Tá? Pessoal, vocês devem se perguntar, mas Michel, calma lá. O artigo 150, inciso 1º, prevê um princípio da legalidade específico ao direito tributário. Por que esse dispositivo faz isso se o artigo 5º já prevê um princípio da legalidade genérico, né? Quando diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Existe uma razão para isso, pessoal. A legalidade ela é tão robusta no direito tributário que ela traz consigo o conceito de reserva de lei. O que quer dizer o conceito de reserva de lei? No direito tributário, é só a lei e a própria lei que pode dispor sobre aumento e criação de tributo. Ou seja, o legislativo não pode delegar a competência tributária para o executivo, para ato infralegal, tá? Em razão da reserva de lei. Eu não posso ter uma lei dizendo fica instituído o imposto de renda, né? Executivo, regule as alíquotas do imposto de renda por meio de decreto. Essa lei é claramente constitucional por ofensa ao princípio da legalidade instituído no artigo 150, inciso 1º. Princípio da anterioridade. É óbvio que o princípio da legalidade tem mitigações, né, pessoal? Existem alguns impostos, alguns tributos que têm suas alíquotas alteradas por meio de decreto, tudo na Constituição. Princípio da anterioridade tributária, né? Tributo criado ou majorado no exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte, respeitado o intervalo mínimo de 90 dias. Ou seja, se o tributo é criado no dia 1º de julho de 2024, ele só pode ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, 2025, portanto, tá? Notem que aqui é como se no direito tributário leis que criem ou majorem tributo seguissem uma regra de vacatio legis constitucional, né? Não é a lei de introdução às normas do direito brasileiro que definem a vacatio legis de uma lei que institui ou aumenta o tributo, mas sim a própria Constituição por meio do princípio da anterioridade. Tá? E aí, pessoal, atentem para o fato de que a anterioridade tributária só vale para leis que criem ou majorem tributo. Né? Leis que eventualmente criem obrigações acessórias não seguem a sorte do princípio da anterioridade. Tá? Princípio da irretroatividade. A lei tributária não retroage para atingir fatos pretéritos. Eu odeio essa expressão fatos pretéritos, porque ela é contradição, ela é redundante, tá, pessoal? Todo fato se refere a algo que está no passado. Todo fato é visto pelo retrovisor. Quando a gente fala fato pretérito, a gente está sendo redundante. Inclusive, fato é o particípio passado do verbo fazer. Né? Se é particípio passado, já está obviamente, no passado, eu não preciso falar em fato pretérito. Mas o princípio da irretroatividade significa dizer que a lei tributária não retroage para atingir fatos já consumados. Existem duas exceções aqui trazidas pelo Código Tributário Nacional. A primeira é a lei tributária penal, mas benéfica. Né? O que é a lei tributária penal? É a lei que estabelece multas pelo descumprimento de obrigação tributária. Tá? Essa lei retroage se ela beneficiar o contribuinte.
Bom, então a gente fala em lei tributária penal. Deixa eu até fazer uma notinha de rodapé aqui, pessoal, para diferenciar. Eu não sei se os professores que me antecederam aqui acabaram entrando nesse ponto, mas acho que é legal enfim, peço desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas acho legal para sofisticar, né, o discurso de todo mundo. O direito penal tributário é diferente do direito tributário penal, né? O direito penal tributário é aquele que estuda os tipos penais que envolvem crimes tributários, né? O direito tributário penal é aquele que envolve as sanções na esfera civil, né, tributária, pelo descumprimento de obrigações tributárias. Basicamente, as multas tributárias. Tá? Quando eu falo em retroatividade no contexto do CTN, eu estou falando em retroatividade pela lei tributária penal mais benéfica. Tá? Segunda hipótese de retroatividade tributária é absurda. Tá? É o que o CTN chama de a lei tributária meramente interpretativa. Né? O CTN vai dizer que a lei que tem o único propósito de interpretar outra lei retroage no tempo para atingir fatos pretéritos. Senhores e senhoras, isso é um absurdo. Né? Primeiro, porque não existe lei tributária meramente interpretativa. Toda lei inova no ordenamento jurídico e, como tal, não pode retroagir sob pena de ofensa à segurança jurídica. Segundo, o princípio da irretroatividade tributária é um direito fundamental do Constituinte estabelecido pelo texto constitucional. Não pode uma norma infraconstitucional, como o CTN, criar uma restrição ao exercício desse direito. Né? Então, na minha leitura, assumindo que eu faço apenas a título argumentativo, assumindo que existiria uma lei tributária meramente interpretativa, assumindo que essa lei tributária meramente interpretativa existiria, ela só poderia, na minha leitura, retroagir se fosse para beneficiar o contribuinte. Se fosse para prejudicar a situação dele, ela não poderia retroagir, porque eu teria uma norma infraconstitucional, o CTN, restringindo o exercício de um direito constitucional, haja vista que o princípio da retroatividade tem assento constitucional. Tá? Seguindo aqui, princípio da igualdade tributária. Aqui, esse é um dos princípios mais fáceis de enunciar e mais difíceis, né, de concretizar na prática. A ideia de igualdade tributária, senhores, é tratar igualmente, do ponto de vista formal, todos que se encontram em condições de igualdade. E reconhecer que existem critérios que desigualam os contribuintes e que, como tal, esses contribuintes devem ter um tratamento tributário desigual. Em bom português, tratar igual os iguais, tratar de forma desigual os desiguais. Né? De novo, muito fácil de enunciar, muito difícil de concretizar na prática, porque a pergunta que surge é: quais são os critérios constitucionalmente aceitos que permitem ao legislador tratar contribuintes de forma desigual? Né? Eu posso tratar de forma desigual corintianos e palmeirenses? Óbvio que não. Esse não é um critério constitucionalmente aceito para tratamento desigual de contribuinte. Mas eu posso tratar desigualmente contribuintes que exteriorizem... Concordo, Érica. Brincadeira, pessoal. Contribuintes que exteriorizem capacidade contributiva maiores do que outros. Né? Então, poxa, o Vitor exterioriza muito mais capacidade contributiva do que o Michel. Então, é razoável supor que a legislação, em nome da isonomia, tribute de forma mais enfática o Vitor do que o Michel. Tá bom? Então, de novo, a dificuldade é encontrar esses critérios. Eu vou trazer para vocês um outro critério trazido pelo Constituinte, que é o tratamento desigual, né, mais benéfico para microempresários e pequenas empresas. Existe um dispositivo na Constituição que autoriza o legislador
a conferir tratamento mais benéfico em nome da isonomia, da igualdade, né, para microempresários e empresários de pequeno porte. Daí surgir o sistema, o regime tributário chamado de Simples Nacional. Tá? Pessoal, esse critério capacidade contributiva ganhou uma relevância tão grande no contexto do direito tributário que ele se tornou um princípio próprio, um princípio tributário com vida própria, né? O princípio da capacidade contributiva, pessoal, ele pode ser analisado a partir de duas facetas. A primeira é uma faceta objetiva, né? A ideia de que apenas fatos geradores que exteriorizem riqueza podem ser objeto de tributação. Eu não posso ter como fato gerador, né, algo que não exteriorize, que não denote riqueza. Vou dar um exemplo, né? Eu não posso tributar pessoas altas em face de pessoas baixas, né? Eu não posso dizer, a partir de agora, todo mundo que tem 1,90 ou mais vai sofrer a incidência de imposto sobre altura. E quem tem menos de 1,90 não vai pagar. Eu não posso fazer isso porque a altura da pessoa não é um fato signo presuntivo de riqueza, não é um fato que denote capacidade contributiva. Ao ferir renda, sim. Né? O fato gerador do imposto de renda, sim, denota capacidade contributiva. Ser proprietário de veículo automotor, sim, é um fato que denota capacidade contributiva. Ser proprietário de imóvel, sim, é um fato que denota capacidade contributiva. Então, em conclusão, quando vocês estiverem diante de uma exigência tributária, né, que não denote riqueza, que não permita a percepção, né, da exteriorização ou não da riqueza de uma pessoa, esse fato esse tributo é inconstitucional por ofensa à capacidade contributiva. Mas a capacidade contributiva tem também uma faceta subjetiva, né, que é os tributos, na medida do possível, os impostos, na medida do possível, serão calibrados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, de forma a fazer com que aqueles que exteriorizem mais riqueza paguem mais tributo, aqueles que exteriorizem menos paguem menos tributo, tá? Pessoal, é óbvio que alguns impostos são mais tendentes à capacidade contributiva do que outros, né? O melhor de todos para fins de efetivação da capacidade contributiva, por óbvio, é o imposto de renda. É fácil a gente capturar a capacidade contributiva por meio do imposto de renda. Existem outros tantos que não nos permitem com tanta facilidade, como, por exemplo, o ICMS, o ISS, que são impostos indiretos, impostos sobre o consumo, né? O Israel tem uma renda muito maior que a do Michel, mas não é porque o Israel tem uma renda maior que ele vai consumir mais feijão do que o Michel, que ele vai consumir mais arroz do que o Michel, né? Daí surgir, senhores, o princípio da seletividade, que prescreve que o IPI e o ICMS terão alíquotas seletivas de acordo com a essencialidade do produto, de forma a fazer com que produtos mais essenciais tenham alíquotas menores, produtos menos essenciais tenham alíquotas maiores. Tá? Então, o feijão tendencialmente vai ter uma alíquota mais baixa, né? O perfume importado, sofisticado, tendencialmente vai ter uma alíquota mais alta. Essa é uma forma de permitir a efetivação do princípio da igualdade tributária, né, sobre impostos indiretos. Tá bom? Para a gente finalizar, princípio da vedação de efeito confiscatório, né, o Constituinte brasileiro, como já falamos aqui na nossa conversa de hoje, não admite que tributo seja utilizado como meio de anulação da propriedade privada. Então, o tributo não pode confiscar a propriedade privada. É óbvio que na prática, sobretudo quando a gente fala em imposto, é muito difícil a gente identificar a partir de que momento o tributo está ou não confiscando
a propriedade privada, né? Não existe um ponto a partir do qual eu falo, opa, parou. Aqui, objetivamente falando, o tributo está sendo usado com o efeito confiscatório. Nas taxas é mais fácil perceber isso. Se eu cobro uma taxa além do custo do serviço público, essa taxa é confiscatória, né? Porque ela está retirando do contribuinte um valor maior do que ele deveria pagar. Portanto, essa taxa está confiscando a propriedade privada. Pessoal, vocês estão me acompanhando ainda ou já me abandonaram até aqui? Estamos aqui junto, professor. Valeu, Israel. Maravilha, Vitor. Obrigado. Valeu, Érica. Vamos lá, Felipe. Muito bom. Valeu, Gabi. Vamos pular aqui pro slide seguinte, né? Que só mais uma pergunta. Está fazendo sentido a nossa conversa? Boa. Maravilha. Vamos, Luciana. Obrigado. Olha lá, pessoal. Imunidades tributárias. A gente falou há pouco que o Constituinte, quando trata das limitações ao poder de tributar, ele trata de duas figuras: princípios e imunidades tributárias, né? A imunidade tributária é uma norma prevista no texto constitucional que impede o poder público de tributar determinadas pessoas e ou situações, né? É como se... Deixa eu dar um passo atrás. Existe uma frase de um Justice da Suprema Corte Americana que é a seguinte: o Justice se chama John Marshall. A frase é a seguinte: ele fala que o poder de tributar corresponde ao poder de destruir, né? Ciente dessa máxima, que por meio da tributação o poder público pode destruir o que ele quiser, o Constituinte veiculou imunidades tributárias, né? O Constituinte pegou valores caros à nossa sociedade e disse: eu preciso proteger esses valores, né, do exercício tributário do Estado. Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Liberdade religiosa, né? Liberdade religiosa é um valor caro ao nosso Constituinte. Daí a imunidade dos templos de qualquer culto ter sido positivada na nossa Constituição. Os entes federados não podem tributar a título de imposto, né, os templos de qualquer culto, como uma forma de proteção à liberdade religiosa. Daí a gente dizer também, estressando um pouco mais esse argumento, que as imunidades são verdadeiras garantias fundamentais. Se as imunidades são garantias fundamentais, elas são cláusulas pétreas na nossa Constituição. Nem mesmo uma emenda constitucional poderia suprimir uma imunidade tributária. Como é que a gente chega nessa construção, pessoal? Acabei de dizer para vocês que as imunidades tributárias visam a proteger, visam a instrumentalizar direitos fundamentais, né? Se elas protegem direitos fundamentais, elas são, de acordo com a dogmática do direito civil, garantias fundamentais. Se elas são garantias fundamentais, o artigo 60, inciso 4º, protege elas a partir das regras das cláusulas pétreas. Tá bom? Então, as imunidades são normas contidas na Constituição que impedem o poder público de tributar determinadas pessoas e ou situações. Primeira regra de imunidade, imunidade recíproca. Os entes federados não podem exigir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. União não tributa a título de imposto do município, que não tributa o Estado, que não tributa a União. Segunda regra de imunidade é a imunidade dos templos de qualquer culto. A ideia aqui é: precisamos proteger a liberdade religiosa, logo, patrimônio, renda e serviço dos templos de qualquer culto, né, nas atividades relacionadas às suas finalidades essenciais, serão imunes, serão não tributados, né? Então, a sinagoga não paga IPTU, né? A Igreja Católica não paga IPTU, o templo evangélico não paga IPTU, tá? A doação feita para a sinagoga
não sofre a incidência de TCMD. A doação feita para uma mesquita tampouco sofre a incidência de TCMD, porque os templos de qualquer culto estão imunes ao pagamento de tributo, ao pagamento de imposto no Brasil. Tá? Essas imunidades, pessoal, do artigo 150, inciso 4º da Constituição, que são essas sobre as quais a gente está falando, elas só se aplicam aos impostos. Tá? As demais espécies tributárias não são atingidas por essa imunidade que a gente costuma chamar de imunidade genérica, a do artigo 150, inciso 4º. Uma discussão super interessante aqui quando a gente pensa em imunidade dos templos de qualquer culto é a discussão sobre a imunidade de cemitérios. Tá? O STF já se pronunciou sobre o tema. Eu super recomendo vocês, se tiverem interesse e curiosidade, de assistirem a sustentação oral feita pelos contribuintes, feita mais especificamente pelo professor Chueri. Tá? Uma super sustentação de primeiríssima linha. Eu particularmente adoro assistir a sustentação. Acho que a gente sempre aprende quando a gente ouve grandes nomes falando, né? Terceira espécie de imunidade é a imunidade dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Senhores, partidos políticos e entidades sindicais dos trabalhadores, notem, dos trabalhadores apenas, não pagam impostos no Brasil. Instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos tampouco pagam impostos quando cumprem os requisitos do artigo 14 do CPM, né, que são não distribuir lucro a qualquer custo, reinvestir o excedente em suas finalidades essenciais e manter seus livros escriturados. Turma, em momento nenhum eu falei que essas entidades educacionais e assistenciais, por não terem finalidades lucrativas, não podem cobrar. Tá? Elas podem sim cobrar. A expressão sem finalidades lucrativas não significa dizer beneficentes, né? Sem cobrança. Elas podem e devem. É saudável que tenham superávit. O que elas não podem é distribuir esse superávit a qualquer custo. Elas precisam reinvestir o superávit no Brasil, né? E em suas finalidades essenciais. Boa, Leandro. Existem cemitérios privados, né? E o que estava em discussão era exatamente isso. Mas excelente ponto, cara. Obrigado aí pela provocação, tá? E aí, pessoal, eu queria fazer uma provocação aqui pensando alto com vocês, tá? Notem que a Constituição fala em imunidade das instituições assistenciais. E a gente tem, na prática, vários hospitais sendo enquadrados nesse conceito de entidade, de instituição assistencial para fins de fruição, de gozo da imunidade. Né? A provocação que eu coloco é: será que, à luz da interpretação, da melhor interpretação da Constituição, esses hospitais deveriam ou não ser imunes? Tá? Eu sei que é uma provocação super indesejada, tá? Essa que eu estou fazendo, mas acho que, assim, para fins acadêmicos, vale a pena a gente refletir. Por que eu estou falando isso? Porque a própria Constituição, quando fala em seguridade social, ela trata a seguridade como gênero que comporta 3 espécies: previdência, assistência e saúde. Tá? Então, notem que o próprio Constituinte diferencia serviços assistenciais de serviço de saúde. Né? O questionamento para fins acadêmicos que fica aqui é: será que quando o Constituinte fala em instituições assistenciais, ele está incluindo os hospitais que prestam serviço de saúde? Tá? Não entendi a colocação dos cemitérios. Existe alguma imunidade sobre? Exatamente essa discussão que existe, tá, Suzana? Sobre a imunidade ou não dos cemitérios particulares. Até onde eu lembro da jurisprudência, hoje os cemitérios particulares não são imunes ao pagamento de impostos, mas o que os contribuintes queriam era exatamente configurar os cemitérios como templos de qualquer culto. Né? E aí eu volto até para a sustentação oral do professor Chueri, no julgamento do paradigma, em que ele traz uma
uma narrativa, né? Uma narrativa no bom sentido, super interessante. Ele fala o seguinte, olha, os templos de qualquer culto, eles têm como papel... Aí é outra discussão, tá? Inclusive, a discussão sai do campo... Desculpa, pessoal, se vocês não estão lendo o chat, a Suzana fez uma provocação super... Obrigado, Érica. A Suzana fez uma provocação super boa, né? Ela fala, e os cemitérios públicos? Aí, Suzana, os cemitérios públicos a gente tira da discussão dos templos e a gente joga para dentro da imunidade recíproca, né? A gente está falando de um espaço de propriedade, ótimo, maravilha, do ente federado. Mas vamos voltar aqui para a sustentação do Schwerer. Ele fala o seguinte, olha, a imunidade do templo de qualquer culto visa a preservar a liberdade religiosa. A palavra religião vem do latim religare, né, que significa ligar novamente o plano terrestre ao plano espiritual. Não existe nenhum lugar na face da Terra em que esse religare, em que esse ligar novamente o plano terrestre ao plano espiritual é feito de maneira tão enfática quanto num cemitério, né? Então, aqui, o Schwerer começa a sustentação dele a partir dessa fala que é realmente uma fala contundente, né? Uma retórica contundente. Para a gente finalizar, pessoal, obrigado aí pelas intervenções, viu? Para a gente finalizar aqui a imunidade, a gente tem, por último, a imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Aqui, essa é a única imunidade objetiva, ou seja, o que está sendo imunizado não é a pessoa, mas sim a operação. Em bom português, o que está sendo imunizado não é o livreiro, mas a operação de compra e venda do livro realizada pelo livreiro. A renda do livreiro é tributada. O que não é tributada é a venda do livro, tá? A venda do periódico. Por isso que a gente chama de imunidade objetiva. Deixa eu ir direto aos highlights aqui dessa imunidade. Primeiro highlight é, como o próprio Constituinte falou em imunidade do papel destinado à sua impressão, o único insumo hoje imune ao pagamento de imposto é o papel. Tinta, percalux, cola, plástico utilizado para a produção de livro não são imunes porque o texto constitucional foi, colocar assim, restritivo quando falou em imunidade apenas ao papel. Segundo highlight dessa imunidade é, não importa o conteúdo do livro, do jornal, do periódico. Qualquer livro, qualquer jornal, qualquer periódico, de qualquer orientação do espectro político, será imune ao pagamento de impostos, tá? E terceiro, e mais atual, vamos chamar assim, existe uma discussão hoje candente sobre a imunidade ou não de e-books, né? Vamos chamar assim, de livros eletrônicos, tá? O que a gente consegue afirmar com toda certeza é o conteúdo do livro eletrônico, né, é imune ao pagamento de tributo. As discussões giram em torno do suporte físico utilizado para a leitura desse livro, sobretudo porque o nosso Constituinte fala apenas em papel destinado à sua impressão, mas é óbvio que a gente não pode fazer uma leitura da Constituição descontextualizada do seu momento histórico. Em 1988, pelo menos até onde eu sei, não existiam livros eletrônicos, tá? Pessoal, para a gente finalizar e a gente abrir para um Q&A aqui, eu vou pedir só mais um pouquinho da paciência de vocês, 10 minutinhos mais, a gente consegue concluir. Tá? Acho que um ponto relevante também aqui, e fazendo um voo panorâmico, é a gente falar um pouquinho sobre fato gerador e obrigação tributária. Tá? O CTN, ele define o fato gerador como a situação prevista em lei cuja concretização no mundo fenomênico faz com que nasça a obrigação de pagar tributo. A obrigação tributária, por sua vez, né, ela decorre da prática do fato gerador e pode implicar o pagamento de tributo, quando a gente vai estar diante da obrigação principal, né, o dever de entregar dinheiro, ou o cumprimento de obrigações acessórias, que são aqueles deveres de fazer ou não fazer algo
no interesse do fisco. Né? Aqui, só para a gente finalizar, tem uma complexidadezinha quando a gente fala em obrigação principal, porque o artigo 113 da Constituição fala que a obrigação principal diz respeito ao dever de pagar tributo ou multa, né? E aí alguns tributaristas começaram a criar problema com esse artigo 113, dizendo, calma, como é que no artigo 3º você fala que tributo não constitui sanção por ato ilícito, né? O que constitui sanção por ato ilícito é multa, e tributo é diferente de multa. E aqui no 113, quando você fala em obrigação tributária, você inclui no contexto da obrigação tributária o pagamento de multa, que é algo que, de acordo com o artigo 3º, não se confunde com tributo. Como é que a gente sai dessa pegadinha, pessoal? O predicado tributária da expressão obrigação tributária não está dizendo respeito ao objeto da relação jurídica, ao que está sendo pago, mas sim à legislação da qual decorre essa obrigação. E as multas tributárias, embora sejam multas e não se confundam com tributos, decorrem da legislação tributária. Por isso que o pagamento de multa implica uma obrigação tributária, porque decorre da legislação tributária. Tá, pessoal? Obviamente, a gente não vai ter tempo para falar aqui dos elementos da regra matriz de incidência tributária. Também nem cansaria vocês com esse tema. Acho que é um tema já bem mais de direito tributário raiz. Mas, de novo, eu quero fazer desse bate-papo aqui um primeiro momento de contato entre a gente. Quero me deixar super à disposição para a gente conversar sobre esses temas sobre os quais a gente falou aqui e vários outros de direito penal tributário, mais especificamente de direito tributário, que sejam da curiosidade de vocês, tá? Pessoal, aqui de forma precisa, a gente tem 18 minutos ainda para um Q&A, se vocês quiserem conversar ainda sobre algum ponto. Alguém? Boa. Vou interpretar o silêncio aqui como ausência de dúvidas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que... Valeu, Vitão. Obrigado, cara. Sei que 2 horas de direito tributário parecem 4, né? Mas eu gostei bastante aqui de conversar com vocês. Obrigado, turma. Valeu mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem continuar o bate-papo, só me procurarem por e-mail. Obrigado, Suzana, Nathalie, Érica. Valeu, pessoal. Beijos.